Você já parou para observar atentamente uma antiga máquina de costura Singer? Talvez ela esteja pegando poeira no sótão da sua avó ou servindo apenas como uma decoração vintage em algum café moderno. Eu convido você a chegar mais perto agora. Sinta esse metal frio e pesado sob seus dedos. Perceba o peso desproporcional desse objeto, algo que parece ignorar completamente a lógica da utilidade doméstica comum. Agora, faça a si mesmo uma pergunta simples, mas que faz os historiadores desviarem o olhar nervosamente. Por que uma dona de casa do século XIX, cuja vida se resumia à cozinha e aos cuidados com os filhos pequenos, precisaria de um mecanismo com uma resistência tão colossal? Estamos falando de uma peça fabricada com uma robustez capaz de sobreviver ao impacto direto de um projétil de artilharia. Por que investir tanto esforço e material em algo teoricamente tão simples? Durante toda a vida, fomos alimentados com histórias lineares sobre o progresso técnico e a revolução industrial. No entanto, o que nos apresentam como uma ferramenta inofensiva para costurar vestidos de algodão é, na verdade, uma das maiores provas de uma falsificação global da história. Você foi enganado, e a escala desse engano é de fazer qualquer um estremecer. Eu estou aqui para quebrar essa ilusão de uma vez por todas. A versão oficial diz que, em meados do século XIX, surgiu uma necessidade repentina de mecanizar a costura, e inventores geniais inundaram o mundo com milhões desses dispositivos. Mas vamos usar o pensamento crítico e deixar de lado os livros escolares por um momento. O que temos diante de nós é um dispositivo fabricado com aço de armamento da mais alta qualidade disponível naquele período. A estrutura é de ferro fundido, com uma pureza que hoje só é alcançada em fundições militares de alta tecnologia. Todas as engrenagens e eixos internos são ajustados com uma precisão de micrômetros. Isso em uma época onde, segundo a história oficial, as pessoas ainda usavam velas de cera como principal fonte de luz e carroças com rodas de madeira para o transporte. Eu olho para essas máquinas e vejo uma anomalia tecnológica que não deveria existir. O que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você enxerga cada objeto antigo ao seu redor. Eu garanto que o peso desse metal esconde um segredo muito mais sombrio do que simples linhas e agulhas. Você está realmente pronto para ver o que estava escondido diante dos seus olhos, enquanto o mundo inteiro fingia não notar a verdade? Ao analisar tecnicamente uma máquina de costura fabricada por volta de 1860, percebemos imediatamente que ela não é um eletrodoméstico comum. Qualquer engenheiro que examine essas peças com atenção e precisão dirá que tal nível de fabricação é simplesmente impossível para os padrões tecnológicos oficiais daquela época. Estamos diante de um produto de conversão clara, um segredo de estado escondido sob uma carcaça doméstica. Imagine que você tem em mãos algo que foi apressadamente repintado, decorado com detalhes dourados e vendido para a população apenas para ocultar o verdadeiro propósito original das linhas de produção. Eu convido você a refletir sobre a complexidade oculta nesses mecanismos. Se você desmontar uma dessas máquinas antigas e colocar suas peças internas ao lado dos componentes de um revólver Colt do mesmo período, você levará um choque absoluto. Não se trata apenas de tecnologias parecidas ou de uma inspiração estética. É exatamente o mesmo padrão de fabricação e engenharia. A unificação de peças e a intercambiabilidade total, que os historiadores nos dizem ser uma conquista tardia do século XX, já existia plenamente naquela época, operando no coração das casas de nossas bisavós. Eu me pergunto como isso foi possível em um mundo que, segundo os livros, ainda dependia da força animal e de ferramentas manuais rudimentares. Por que um mecanismo feito para unir simples pedaços de tecido precisaria de uma reserva de resistência calculada para durar centenas de anos, sob condições extremas de uso? Por que os fabricantes usariam aço ligado com elementos raros que são extremamente difíceis de processar, até mesmo com as ferramentas de corte modernas, para criar um utensílio doméstico trivial? A resposta está bem diante de nós, mas ela é assustadora demais para ser discutida abertamente nos corredores das universidades.
Essas máquinas nunca foram projetadas originalmente para a costura. Elas eram, na verdade, componentes essenciais de mecanismos completamente diferentes e muito mais potentes. Talvez essas peças fizessem parte de armamentos avançados, sistemas de controle industrial ou fossem restos da tecnologia de uma civilização anterior, que os novos donos do mundo decidiram adaptar para suas necessidades imediatas, após uma catástrofe global de proporções inimagináveis. Eu me sinto observando um segredo industrial monumental, camuflado por camadas de tinta preta e desenhos de flores douradas. O nível de precisão encontrado nos eixos e engrenagens exige máquinas de alta performance que oficialmente não existiam em 1860. O custo de uma dessas máquinas na época era o equivalente ao rendimento anual completo de uma família média. Pense sobre isso com calma e tente visualizar a realidade econômica daquele tempo. Como milhões de famílias pobres que viviam em condições de extrema precariedade poderiam comprar algo com um preço tão astronômico de forma tão massiva e repentina. Os números apresentados pelas estatísticas oficiais simplesmente não fazem sentido quando colocados lado a lado com a realidade social do século XIX. Houve um esforço coordenado para inundar o mundo com esses objetos, mas a pergunta que não quer calar é: de onde eles vieram realmente? Se as fábricas gigantescas de tijolos vermelhos ainda estavam sendo erguidas, como a produção já estava na casa dos milhões de unidades por ano? Fica claro que existe uma lacuna imensa entre o que nos ensinam e o que o metal nos conta. Eu estou convencido de que estamos olhando para os destroços reciclados de um mundo que ruiu. E se eu dissesse a você que esses mecanismos internos, com sua precisão de arma de guerra, já estavam prontos e estocados muito antes de a primeira pedra dessas fábricas ser colocada no chão? O verdadeiro segredo não está no que a máquina faz, mas no que ela costumava ser antes de ser rebatizada, e o que você verá a seguir prova que a costura era apenas o disfarce para um disparo muito mais letal. Vamos mergulhar agora nos fatos técnicos que destroem completamente a visão oficial, que nos foi imposta sobre o século XIX. Eu convido você a fazer um exercício mental simples. Se você abrir o compartimento interno de uma dessas máquinas antigas, o que verá ali dentro não se parece em nada com um mecanismo delicado para lidar com fios de seda. O que se revela diante dos seus olhos é um sistema de biela e manivela que é praticamente idêntico ao utilizado em armas de fogo automáticas de alta potência. Eu já examinei esses componentes de perto e a semelhança é de arrepiar qualquer pessoa que entenda o mínimo de mecânica industrial. Em muitos modelos antigos, a peça fundamental que transporta a linha é chamada tecnicamente de lançadeira. No entanto, é impossível ignorar que o seu formato, e até mesmo o seu nome original em diversos idiomas, se traduzem literalmente como bala. Você realmente acredita que é apenas uma coincidência fortuita que engenheiros daquela época tenham dado a uma simples peça de costura a forma aerodinâmica exata de um projétil militar? Eu afirmo a você que isso não foi um acaso. A verdade nua e crua é que a lançadeira que você vê na máquina da sua avó é, na verdade, uma peça de fechamento de arma reaproveitada e adaptada. O movimento da agulha também conta uma história secreta. Com sua fixação rígida e precisa no ponto morto inferior, ela realiza uma cópia exata do funcionamento de um percussor batendo com força na espoleta de uma munição. A única diferença técnica real é que na máquina de costura, em vez de ocorrer um disparo explosivo, a energia gerada é dissipada no impacto contra o tecido. Até mesmo o mecanismo de alimentação que puxa o pano, aquela pequena peça com dentes de metal, é idêntico ao sistema de alimentação de fitas de munição usado em metralhadoras antigas como a Maxim ou as famosas metralhadoras Gatling. O passo dos dentes, o ângulo de ataque do metal e a composição do material coincidem até a centésima parte de 1 milímetro. A história oficial tenta nos convencer de que a metralhadora foi uma invenção do final do século, mas a realidade física mostra que máquinas de costura, com esses exatos componentes, já eram produzidas em massa 30 anos antes dessa suposta invenção. Isso significa, logicamente,
que a tecnologia de fogo automático foi testada e refinada nas mãos de donas de casa inocentes muito antes de chegar oficialmente aos campos de batalha. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Você já tinha notado como essas máquinas parecem robustas demais para o que fazem? Deixe seu comentário agora mesmo e me diga se você já suspeitava que a tecnologia do passado era muito mais avançada do que nos contam. Eu leio cada um de vocês, porque sei que a busca pela verdade é uma jornada coletiva. É por isso que eu digo que apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho agora para se inscrever neste canal. Se você sente que algo está profundamente errado com a narrativa que nos ensinaram na escola, você faz parte desse grupo seleto que não aceita mais as mentiras oficiais. Ao clicar no botão vermelho, você garante que a verdade não seja silenciada por aqueles que preferem manter o mundo na escuridão. Pense no que isso implica de forma mais profunda. Se essas máquinas são restos de armamentos, isso significa que as armas já existiam em quantidades gigantescas para uma guerra global que foi completamente apagada dos nossos registros históricos. Quando esse conflito misterioso terminou, restaram milhões de componentes prontos que precisavam de um novo destino comercial. Mas se essas máquinas são de fato restos de armas convertidas, surge um problema lógico ainda maior que ninguém consegue explicar de forma satisfatória. Onde estão as fundições e as fábricas capazes de processar esse aço, temperado em tamanha escala, no meio de um mundo que supostamente ainda andava a cavalo? Se a produção era de milhões de unidades por ano, como era possível mover toda essa carga monumental por estradas que eram apenas caminhos de terra e lama? Eu convido você a pensar na logística impossível de 1860, pois o que eu vou revelar a seguir sobre o transporte dessas máquinas vai fazer você questionar se os mapas daquela época eram realmente o que nos mostram hoje. A logística do século XIX é o argumento final e definitivo contra a versão oficial da história que nos foi ensinada. Eu convido você a usar a lógica matemática pura por um momento. Os livros escolares nos dizem que a empresa Singer e suas concorrentes inundaram o mundo com milhões de máquinas pesadas de ferro fundido entre os anos de 1860 e 1890. Quando eu analiso o peso de uma única unidade, incluindo sua base de ferro e a caixa protetora de madeira maciça, encontro valores que variam entre 15 e 30 quilogramas. Se multiplicarmos esse peso por milhões de unidades produzidas e distribuídas em apenas 3 décadas, chegamos a centenas de milhares de toneladas de carga metálica. Eu me pergunto como isso seria fisicamente possível em um mundo onde, segundo os mesmos historiadores, não existiam estradas asfaltadas, pontes de aço para suportar cargas pesadas ou caminhões movidos a combustão. Lembre-se de que a rede ferroviária mundial estava apenas começando a ser cavada com picaretas, pás e tração animal. Você realmente acredita que essa massa colossal de metal foi distribuída por cavalos e carroças rudimentares através de estradas de terra batida que se transformavam em lama profunda em qualquer dia de chuva? Como essas máquinas chegaram a vilarejos remotos nos confins da Sibéria ou atravessaram oceanos em navios de madeira movidos à vela? Uma logística dessa magnitude exige uma infraestrutura de suporte gigantesca, com guindastes portuários modernos, rodovias largas e uma rede de distribuição que simplesmente não deveria existir naquela época. Como um fabricante de máquinas de costura conseguiu realizar o que os maiores generais militares daquele século consideravam um pesadelo logístico impossível? Se essas máquinas apareceram em todos os lugares ao mesmo tempo, de forma sincronizada e massiva, isso significa que a rede de transporte já estava lá muito antes de 1860, ou então que essas máquinas nunca foram realmente entregues como mercadorias novas. Talvez elas nunca tenham saído de grandes fábricas centrais. Eu suspeito que essas máquinas já estavam estocadas ou presentes nos locais muito antes de serem oficialmente vendidas. Elas poderiam estar guardadas em armazéns de cidades antigas que foram abandonadas, inundadas por catástrofes ou destruídas, e, posteriormente,
redescobertas pelos novos colonos que as ocuparam. Isso explicaria perfeitamente o choque tecnológico entre o nível de vida rudimentar dessas pessoas, que muitas vezes viviam em cabanas sem saneamento básico, e a posse de objetos com mecânica de alta precisão. É o equivalente funcional a encontrar um computador quântico operando perfeitamente dentro de uma cabana de palha no meio da floresta. De onde vieram as ferramentas necessárias para manter e consertar esses mecanismos tão complexos se o ferreiro local mal conseguia forjar uma ferradura de cavalo? Essa quebra de padrão revela que a tecnologia não estava avançando, ela estava sendo distribuída a partir de um estoque pré-existente. Mas o mistério se torna ainda mais sombrio quando olhamos para as estatísticas de crescimento da população mundial naquele exato momento histórico. Entre 1850 e 1900, as curvas demográficas de quase todos os países saltam de forma vertical e inexplicável. Eu olho para os gráficos e vejo algo que desafia a biologia e a sociologia clássica. Porque, de repente, houve uma necessidade vital e urgente de produzir roupas em massa para milhões de pessoas que pareciam ter surgido do nada. Os historiadores falam em melhoria da higiene, mas a realidade das cidades daquela época era de surtos de cólera e sujeira extrema. A explicação oficial não se sustenta diante dos fatos. Parece que ocorreu uma reposição em massa de seres humanos após um evento de extinção ou uma grande reinicialização civilizatória. Essas novas populações, muitas vezes compostas por milhares de órfãos transportados em trens, precisavam ser vestidas, padronizadas e colocadas para trabalhar rapidamente. De onde vieram todas essas crianças e adultos que povoaram as cidades após os grandes incêndios e inundações de lama que marcaram o meio do século XIX? A máquina de costura foi o instrumento principal para criar a uniformidade necessária para essa nova sociedade controlada. Ela não era um luxo, era uma necessidade de fabricação de uniformes e roupas básicas para uma humanidade que acabara de ser reiniciada. Eu me sinto diante de uma cena de crime histórico onde as evidências foram deixadas à vista de todos. Se as máquinas de costura eram componentes de armas de guerra convertidos para uso civil, como vimos anteriormente, quem realmente controlava a distribuição dessa tecnologia? Quem deu as ordens para que o arsenal de uma civilização caída fosse transformado em agulhas e linhas? A resposta para essa pergunta nos leva diretamente para as fábricas, aquelas estruturas monumentais que chamamos de complexos industriais, mas que escondem segredos arquitetônicos que desafiam as leis da construção civil. Eu estou convencido de que, se olharmos para as paredes de tijolos dessas fábricas, encontraremos a prova final de que elas nunca foram construídas para produzir máquinas de costura. Aquelas chaminés gigantescas e os sistemas de ventilação interna escondem uma função energética que foi esquecida ou deliberadamente ocultada de nós. Se as máquinas já estavam lá e a população foi trocada, o que realmente acontecia dentro daqueles edifícios que parecem catedrais da indústria? O que você descobrirá a seguir sobre as fábricas de tijolos vermelhos vai fazer você perceber que as cidades onde moramos hoje são apenas os restos de uma usina de energia que parou de funcionar. Ao observar as fábricas onde essas máquinas eram supostamente produzidas em massa, eu não vejo galpões industriais comuns ou oficinas improvisadas. O que eu vejo, espalhado por todo o mundo, são verdadeiros palácios de tijolos vermelhos. Essas construções possuem uma arquitetura tão complexa, com arcos majestosos, colunas detalhadas e uma técnica de alvenaria tão perfeita que seria fisicamente impossível construí-las em apenas 1 ou 2 anos, utilizando apenas o trabalho manual e rudimentar daquela época. Eu convido você a analisar as estatísticas globais de construção daquele período. Para erguer um complexo industrial como o da Singer em Podolsk ou em Elizabethport, seriam necessários centenas de milhões de tijolos de altíssima qualidade. Eu me pergunto constantemente, onde estavam as olarias capazes de produzir esse volume monumental de material de construção de forma tão rápida? Para queimar tamanha quantidade de barro e transformá-lo em tijolos resistentes,
seria necessário o desmatamento de metade das florestas da Europa e da América do Norte apenas para obter lenha para os fornos. Além disso, a logística para transportar esses milhões de tijolos por estradas de terra, usando apenas tração animal, levaria décadas e não meses. A conclusão lógica que eu extraio desses fatos é que esses prédios não foram construídos naquela época. Eles foram desenterrados, limpos e restaurados. Os novos donos do mundo, aqueles que assumiram o controle após a grande catástrofe, apenas ocuparam essas estruturas gigantescas, deixadas por uma civilização anterior muito mais avançada, e colocaram suas placas comerciais na fachada. Um dos exemplos mais claros dessa apropriação tecnológica é o famoso edifício Singer, em São Petersburgo. Oficialmente, dizem que ele foi construído no início do século XX, mas a tecnologia empregada ali desafia essa cronologia. Ele foi o primeiro edifício na Rússia a ter uma estrutura interna metálica completa e sistemas de ventilação, elevadores e automação, que hoje nós chamaríamos de tecnologia de casa inteligente. Eu fico impressionado ao notar que o prédio possuía até um sistema de correio pneumático que atravessava todas as paredes. Como uma empresa de máquinas de costura teria acesso e necessidade de uma infraestrutura tão sofisticada se a função era apenas vender aparelhos domésticos? E o que dizer daquele enorme globo de vidro no topo do edifício? A história oficial afirma que ele servia apenas para publicidade e estética. Mas qualquer engenheiro elétrico que olhe para o desenho técnico daquela cúpula e do seu mastro consegue ver algo muito mais funcional. Aquilo tem todas as características de uma antena receptora ou de um dispositivo para captação de eletricidade atmosférica. O prédio inteiro, com sua armação de metal, funcionava como um gigantesco aterramento, enquanto o globo de vidro atuava como um isolante ou condensador de energia. Eu estou convencido de que esse edifício e muitos outros semelhantes eram originalmente estações de energia sem fio que serviam a uma rede global de distribuição elétrica. É muito provável que todas aquelas fábricas de tijolos vermelhos, com suas torres ornamentadas e chaminés imensas, fizessem parte desse sistema energético. Se você observar fotografias antigas dessas fábricas em pleno funcionamento, notará um fato inusitado. Muitas vezes não há fumaça saindo das chaminés mesmo quando a fábrica está supostamente operando em sua capacidade máxima. Por que construir chaminés tão largas e decoradas se não havia combustão de carvão? Talvez porque aquelas chaminés não fossem dutos de fumaça, mas sim guias de onda ou dutos para a circulação de ar em sistemas de energia que não conhecemos mais. Nós vivemos hoje em um mundo de tecnologia reciclada, onde usamos ferramentas extremamente avançadas sem entender sequer uma fração da sua verdadeira origem. Eu sinto que somos como alguém que encontra um telefone celular de última geração e o utiliza apenas para quebrar nozes, sem perceber que tem em mãos um dispositivo de comunicação global. Os novos ocupantes das cidades do século XIX pegaram essas usinas de energia, destruíram os componentes que não sabiam operar e as transformaram em fábricas de produtos mundanos. Eles converteram estações de energia em linhas de montagem para máquinas de costura, ocultando a tecnologia livre sob o pretexto da produção capitalista. Mas surge uma pergunta que não quer calar e que me persegue em cada análise. Por que o sistema se esforçou tanto para colocar uma dessas máquinas em cada lar do planeta? Se o objetivo era apenas lucro, haveria formas mais simples de obtê-lo. Por que cada família, da Sibéria ao interior do Brasil, precisava possuir esse mecanismo específico de metal pesado e alta precisão? A resposta para esse mistério pode estar escondida no som rítmico que essas máquinas produzem quando estão em operação, um som que ecoou silenciosamente por gerações e que pode ter sido a chave para algo muito mais sinistro do que a simples confecção de roupas. A segunda metade do século XIX foi marcada por um salto demográfico que desafia qualquer explicação lógica da biologia humana. De repente, milhões de pessoas começaram a aparecer nas grandes cidades, muitas vezes sem passado, sem posses e sem raízes familiares conhecidas. Eu olho para os registros daquela época
e vejo uma reinicialização global em curso, um evento onde a humanidade anterior foi substituída ou drasticamente reorganizada. Diante dessa massa de novos cidadãos, as autoridades que assumiram o controle dos recursos da civilização antiga enfrentaram uma crise sem precedentes. Eles precisavam de uma solução imediata para vestir e padronizar essa nova população. Eles tinham depósitos imensos cheios de componentes de armas de fogo e mecanismos de alta precisão que haviam sobrado de conflitos que a história oficial prefere ignorar. A decisão tomada foi pragmática e sinistra: converter esse arsenal em ferramentas de trabalho doméstico. Eu estou convencido de que canos de armas foram fundidos ou encurtados, mecanismos de disparo foram invertidos e agulhas de alta resistência foram adicionadas. Foi assim, em meio ao caos de uma transição forçada, que nasceu a máquina de costura moderna. Essa não foi uma invenção movida pelo desejo de facilitar a vida das mulheres, mas sim uma operação de sobrevivência industrial para criar uniformes e roupas simples em uma escala colossal que o trabalho manual jamais alcançaria. No entanto, há algo ainda mais perturbador nessa história, algo que vai além da mecânica e atinge o campo da psicologia profunda: o som. Quem já ouviu uma máquina Singer antiga em pleno funcionamento conhece aquele estalo rítmico, metálico e hipnótico que preenche o ambiente. Eu convido você a refletir sobre o impacto disso em uma residência do século XIX. Em um mundo onde ainda não existia o rádio, a televisão ou o ruído constante dos motores modernos, a máquina de costura era a principal fonte de som tecnológico dentro de uma casa. Pesquisadores de acústica sugerem que a frequência sonora gerada por esses mecanismos não era acidental. A vibração constante, transmitida diretamente da pesada estrutura de ferro para o chão de madeira, funcionava como um metrônomo para a psique humana. As pessoas estavam sendo treinadas e sintonizadas para o ritmo do novo mundo industrial que estava sendo imposto. Esse som constante agia como uma ferramenta de desconexão com o passado e com os ritmos naturais da Terra, programando a mente para a repetição e para a obediência mecânica. Aqueles que controlavam a frequência sonora dentro dos lares tinham o poder de moldar a percepção de toda uma geração. Eu me pergunto se as grandes queimadas que destruíram cidades inteiras como Chicago e Boston naquela época não foram, na verdade, limpezas de terreno planejadas para implementar essa nova ordem mundial. Esses incêndios monumentais, onde o metal derretia e as pedras se transformavam em pó, serviram para apagar os vestígios da civilização anterior e abrir espaço para o novo modelo de vida urbana. Onde quer que a máquina de costura aparecesse, o velho mundo era sistematicamente apagado e substituído por uma rotina de produção incessante. A máquina de costura tornou-se o marco zero da nova era, um símbolo de domesticidade que escondia sua origem violenta e sua função de controle social. Mas ao observarmos as agulhas dessas máquinas com olhos de engenheiro militar, percebemos que a farsa é ainda mais profunda. A resistência do aço usado nessas pequenas hastes é algo que desafia a necessidade de costurar tecidos simples, como a seda ou o linho. Se essas agulhas possuem uma dureza capaz de atravessar materiais que nem mesmo as ferramentas modernas conseguem processar com facilidade, o que elas realmente foram projetadas para perfurar? O segredo que eu vou revelar a seguir sobre a verdadeira utilidade dessas agulhas vai mostrar que o que estava sendo costurado não eram apenas roupas, mas uma nova e invisível armadura para a humanidade. As agulhas das máquinas de costura produzidas no século XIX possuem uma têmpera de aço que desafia a razão e supera, em muitos aspectos, a qualidade dos bisturis cirúrgicos modernos. Eu convido você a refletir sobre um fato técnico perturbador. Para que servia tanta dureza e resistência apenas para furar tecidos leves como a lã ou a seda? Uma agulha dessas é perfeitamente capaz de perfurar chapas finas de metal sem se quebrar ou perder a ponta. Isso reforça a minha convicção de que esses dispositivos foram projetados originalmente para costurar materiais muito mais densos e resistentes, como as enormes velas reforçadas de naves aéreas
ou trajes de proteção pesados para ambientes que hoje não conseguimos sequer imaginar. Ao puxar o fio dessa história oculta, percebemos que tudo o que nos ensinaram sobre o nosso passado não passa de uma colcha de retalhos mal costurada. Eu vejo a ciência atual funcionando como uma guarda de fronteira intelectual, impedindo rigorosamente que qualquer artefato que não se encaixe na narrativa oficial seja estudado de forma honesta. No entanto, milhões de máquinas de costura pesadas estão espalhadas pelo mundo inteiro, guardadas em porões ou exibidas em vitrines, e elas são impossíveis de serem escondidas ou ignoradas pelos olhos atentos. Elas são, na verdade, cavalos de Troia deixados no campo do inimigo. Cada uma dessas máquinas carrega um número de série e uma marca de fundição que contam uma história completamente diferente daquela que está arquivada na Biblioteca do Congresso. Eu afirmo a você que o famoso inventor Isaac Singer não foi o gênio da mecânica que os livros descrevem. Ele foi um ator profissional escolhido a dedo para ser a face pública de um programa estatal massivo de legalização de tecnologia antiga. Ele não criou algo novo. Ele apenas deu um nome comercial a algo que já existia e precisava ser introduzido na sociedade de forma controlada. Isaac Singer criou o sistema de vendas parceladas e o crédito ao consumidor não por um desejo de bondade ou para ajudar os menos favorecidos, mas para implementar a primeira forma de escravidão financeira em massa na história moderna. Eu percebo o brilhantismo cruel desse plano. As pessoas eram forçadas a trabalhar dia e noite nessas máquinas convertidas para conseguirem pagar pela própria ferramenta de trabalho. Elas passavam suas vidas costurando as roupas e uniformes das mesmas corporações que as mantinham endividadas. Era o ciclo perfeito de controle e submissão através do trabalho repetitivo. Nós fomos convencidos de que somos o auge da evolução tecnológica e social. Mas quando eu olho para a engenharia dessas máquinas, sinto que somos apenas formigas rastejando sobre as ruínas monumentais de gigantes que vieram antes de nós. O que mais eles estão escondendo sob o pretexto de objetos domésticos comuns e inofensivos? O nível de precisão e a qualidade dos materiais usados nessas máquinas provam que o passado era muito mais brilhante e avançado do que o presente cinzento em que vivemos. Eu sinto que estamos chegando ao núcleo da verdade, onde as mentiras não conseguem mais se sustentar diante do peso do metal e da lógica dos fatos. Se a máquina de costura era uma arma, se as fábricas eram usinas de energia e se a população foi substituída, quem são os verdadeiros arquitetos dessa grande farsa histórica? Eu estou prestes a revelar o segredo final que une todos esses pontos e que mostra que o mundo em que você vive é apenas uma sombra de uma realidade muito mais vasta e poderosa. Você está pronto para descobrir quem realmente deu a ordem para transformar canhões em agulhas e o que eles pretendem fazer agora que o segredo está sendo revelado? Nós vivemos cercados por fantasmas de uma grandeza que não conseguimos mais compreender plenamente. A máquina de costura que você vê hoje, repousando em um canto esquecido da casa ou servindo como uma peça decorativa, é, na verdade, um monumento à reciclagem de uma civilização perdida. Ela é a prova física e inegável de que, há menos de 200 anos, o mundo era um lugar completamente diferente, movido por tecnologias e fontes de energia que foram sistematicamente roubadas de nós. Aqueles que venceram a Grande Guerra de meados do século XIX pegaram as espadas e os canhões e os transformaram em ferramentas de costura. Eu afirmo a você que isso não foi um gesto de paz, mas sim uma estratégia de desarmamento e controle, garantindo que a humanidade nunca mais tivesse as ferramentas necessárias para se defender ou se libertar. Eles costuraram uma nova realidade sobre os nossos olhos, unindo fragmentos de mentiras e omissões para formar o que hoje chamamos de história oficial. Mas o metal não mente. O aço ligado com elementos raros, a precisão mecânica impossível para uma época de ferramentas manuais e as fábricas gigantescas, que mais parecem catedrais do que centros de produção, gritam a verdade para quem tem a coragem necessária para ouvir. Eu convido você agora a olhar novamente para os objetos antigos que estão na sua casa ou nos museus. Não veja neles apenas antiguidades ou curiosidades do passado.
veja evidências técnicas de um crime histórico cometido contra todos nós. Estamos diante de uma descoberta grandiosa que não exige viagens para pirâmides distantes ou expedições em templos submersos, pois a chave de todo esse mistério está bem debaixo do seu nariz, em um objeto cotidiano. Cada vez que você ouvir o estalo rítmico de uma Singer antiga, lembre-se de que aquele som pertenceu originalmente a um mecanismo de precisão de um mundo de titãs. A história oficial está sendo finalmente descosturada, ponto por ponto, e a verdade sobre a nossa origem e sobre o que perdemos está vindo à tona com uma força que ninguém poderá conter por muito mais tempo. Eu sinto que fomos todos enganados por gerações, treinados para acreditar que viemos de um passado primitivo quando, na verdade, somos os herdeiros de uma tecnologia que mal conseguimos replicar hoje. Pense na complexidade das engrenagens, na resistência de agulhas que atravessam metais e na logística impossível que espalhou toneladas de ferro fundido por um planeta supostamente sem estradas. Tudo isso aponta para uma única direção: a existência de uma civilização global unificada, que foi derrubada e cujos destroços foram vendidos para nós como progresso industrial. Eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso que discutimos. Você já teve contato com uma dessas máquinas e sentiu que havia algo de estranho ou poderoso demais nela? Deixe seu comentário logo abaixo. Eu leio cada um de vocês e encorajo que compartilhem suas percepções, mesmo que prefiram fazer isso de forma anônima. O importante é que a discussão continue e que mais pessoas comecem a questionar a realidade que nos foi imposta. A sua participação é fundamental para que possamos juntar as peças desse quebra-cabeça monumental. Se você se sente como um desses buscadores da verdade, se você percebe que a narrativa oficial não sustenta mais o peso dos fatos, eu convido você a se inscrever aqui e a curtir este conteúdo. Ao fazer isso, você demonstra que não aceita mais as explicações superficiais e que está pronto para mergulhar mais fundo nos segredos que foram enterrados sob o solo das nossas cidades. Eu estou comprometido em trazer à tona cada detalhe dessa história oculta. E ter você ao meu lado nessa jornada é o que me motiva a continuar escavando as ruínas do tempo. Nós fomos ensinados a olhar para o chão e a focar no trabalho repetitivo, mas chegou o momento de levantarmos a cabeça e reconhecermos o legado que nos pertence por direito. A máquina de costura é apenas a ponta do iceberg de um sistema de controle que abrange a arquitetura, a energia e a própria biologia humana. Ao entendermos como fomos manipulados através de objetos tão simples, ganhamos a clareza necessária para enxergar as novas correntes que tentam nos prender no presente. Eu estou convencido de que a verdade é como o aço dessas máquinas, resistente, eterna e impossível de ser destruída. Não importa quantas camadas de tinta tentem passar por cima dela. Nós somos os guardiões de uma memória que se recusa a morrer, e cada questionamento que fazemos é um passo em direção à nossa verdadeira liberdade. Olhe para o desenho completo que está por trás desse tecido de mentiras e perceba que você é muito mais do que lhe disseram. A história está sendo reescrita agora, não por acadêmicos em salas fechadas, mas por pessoas comuns que decidiram abrir os olhos para o óbvio. Que este conhecimento sirva como uma agulha de alta precisão, capaz de perfurar a armadura de falsidades que nos cerca e de unir novamente os fios da nossa verdadeira trajetória. Eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui e por ter a coragem de enfrentar o desconhecido comigo. O passado não é o que nos contaram, e o futuro depende da nossa capacidade de aceitar essa revelação. Cada peça de metal pesado que sobreviveu ao tempo é um mudo testemunho de uma era de ouro que foi silenciada, mas que ainda pulsa em cada engrenagem escondida. Você nunca mais olhará para uma máquina de costura da mesma maneira, pois agora você sabe que ela guarda o segredo de um mundo que eles tentaram apagar, mas que permanece vivo em nossas mãos. O tecido da mentira é vasto, mas bastou puxar um único fio para que tudo começasse a se desmanchar diante de nós.